Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos, como sempre, ao seu curso de AutoCAD 2019. E hoje eu vou comentar com vocês aqui sobre a aba Vista, tá? Tem algumas ferramentas bem legais aqui, bem importantes para mim passar para você, tá? Você deve estar se perguntando, professor, na aula passada a gente viu paramétrico, viu a aba Vista e a aba Anotação. A aba Anotação, pessoal, como eu comentei com vocês, muitas das ferramentas aqui você já viu, ou vocês já viram, tá? Mas no contexto geral eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês o uso aqui, desta aba de cotas, tá? Onde você tem várias outras opções de cotar os projetos, tá? Mas essa aba Anotação, você pode observar que muitas dessas ferramentas você já viu com certeza, tá bom? Pode ficar tranquilo que aqui também em inserir vai ter muitas outras opções que eu vou voltar e explicar para vocês, aí passando literalmente os conceitos. Legal? Na aba Vista, pessoal, então nós temos opções que referem a tudo que abre janela no seu AutoCAD. Como assim, professor? Então é o seguinte, de repente, tudo que é relacionado à visualização ou tudo que é relacionado à parte onde você precisa abrir uma janela. Então é aqui na aba Vista que você configura ou personaliza, tá bom? Então vamos lá, primeiramente você tem o ícone da UCS, que é esse elementinho que está aqui, o X e o Y, tá? Depois eu vou entrar também em maiores detalhes com vocês, que vai ter uma aula específica, se eu não me engano na aula 31, que eu vou falar somente sobre coordenadas com vocês, tá? Então vem aqui, ícone, eu tiro ou não ele da tela, tá? Não é muito comum, a gente deixa ele sempre habilitado. Eu também tenho outro elemento aqui, que é a View Cube, porque tudo que eu estou vendo ou trabalhando aqui no 2D, eu posso manipular também em 3D. Então, se você desabilitar, a View Cube desaparece, tá? Eu, particularmente, deixo ela sempre na tela também. E observem aqui também que a barrinha de visualização está oculta. Você vem aqui, a barra de navegação, ela aparece aqui do lado, tá bom? Agora aqui, pessoal, no painel Vista tem uma opção muito legal para a gente manipular. Vocês se lembram, pessoal, que eu comentei com vocês lá no comecinho do curso, não foi? Bem nos comecinho mesmo lá, que eu falei com vocês a respeito de vistas, não foi? Que a gente estaria trabalhando sempre na vista superior e que o nosso desenho está lá embaixo, num plano, e nós estamos olhando de cima. Tudo bem, se você vir aqui nessa abinha, você vai observar que você pode mudar o seu plano de desenho. Isso daqui, pessoal, tome um pouquinho de cuidado, porque você pode estar vendo o desenho em uma posição e estar desenhando em outra base. Tá? Então isso daqui vai atrapalhar um pouquinho. Eu sempre deixo superior, vista superior e desenho na superior. Evitem ficar mexendo aqui. Por exemplo, eu estou no superior, mas eu quero pegar o lado esquerdo. Então o que vai acontecer? Observe, você está no superior, mas você está desenhando do lado esquerdo. Isso é mais usual para desenhistas e projetistas de 3D. Tá? Então coloca aqui, superior, superior, só alegria, tá? Mas esta opção, pessoal, de vista, ela é muito interessante para projetos em 2D, no sentido de você localizar partes específicas do seu projeto. Por exemplo, olha só, vou fazer um retângulo. Suponhamos que eu tenha aqui uma casa, tá? Aqui é apenas um exemplo, E aqui nesse canto eu tenho, por exemplo, uma área de serviço ou uma edícula. Então tá aqui, toda a minha casa com uma sala, cozinhas, dormitórios. E aqui é a edícula. Mas lá na minha edícula ou lá no banheiro, eu estou fazendo uma parte específica. Eu estou colocando um piso bacana, colocando um revestimento legal na parede. Tá? Então estou trabalhando somente naquela parte do meu projeto. E obviamente vai chegar um momento que você terá projetos mais complexos. De repente você tem uma casa de máquinas, você tem um local específico em um galpão ou uma indústria, tá? Então são elementos grandes, são projetos enormes. Agora imagina só, por exemplo, você tem num projeto lá 30 banheiros, numa empresa, vamos supor aí um exemplo, 30 banheiros. E esses banheiros são nomeados, tem banheiro 1, banheiro 2, banheiro 3, banheiro 4. E lá no banheiro, por exemplo, no banheiro 7, suponhamos que dentro do banheiro 7 está passando um duto de água lá de bombeiro, e de repente tem uma válvula, tá? Eu estou dando um exemplo bem hipotético. Agora imagina só, você precisa, na hora que você abrir o seu projeto dessa empresa, você precisa ir lá no banheiro 7, ver essa válvula lá que você está mexendo. Aí você vai ter que ficar procurando no projeto, qual que é o banheiro, onde eu não sei onde está, e você vai procurando, isso vai levar um tempo e em muitos momentos te atrapalha.
Se você criar vistas, isso facilita muito, porque através da vista você já vai diretamente para aquela parte específica do projeto. Então você vai criar uma vista chamada banheiro 7, ou válvula X, eu não sei, o nome que você preferir, e clicando nessa vista, o AutoCAD vai te levar exatamente para lá. Eu fiz um exemplo aqui da casa para mostrar no uso prático, tá? Então eu vou dizer que eu tenho, por exemplo, uma vista chamada edícula. Então eu venho aqui, ó, em nova vista, e aí eu posso colocar o nome, ó. Olha só, nova vista, eu vou chamar o nome dela de edícula. Tudo bem? E aí eu venho e clico em OK. Então vocês vão observar, pessoal, que aqui, ó, aparece a opção edícula agora, ó. Olha lá, edícula. Tudo bem? Só que o meu desenho ele está totalmente aberto. Então se eu aproximar aqui, ó, do desenho, então eu aproximei aqui, ó, eu estou na aba aqui, ó, edícula, né, na vista edícula. Aí eu venho no gerenciador de vistas. Olha só. Eu já criei uma vista em específico, tá? A minha vista, pessoal, ela foi feita onde? Ó, no modelo. Então eu venho, ó, modelo. Observem que aparece edícula. Olha aqui, ó. Eu clico em edícula, tudo bem? E aí eu clico em atualizar, tá bom? Ou seja, eu vou redefinir esta, ou seja, eu estarei ajustando ela para que fique realmente nesta posição. Tudo bem? Olha só, clico com o botão direito e aí eu coloco aqui, ó. Nesta opção, ó, editar limites, tá? Eu clico aqui em editar limites e aí eu venho, ó, no meu projeto, ó, e abro uma janela. Olha lá. Tudo bem? E aperto Enter. Feito isso, pessoal, eu atualizei ela. Eu clico em aplicar OK. Então, quando eu estiver no meu projeto, olha só, estou bem afastado aqui do projeto. Se eu clicar aqui, ó, na aba Vista Edícula, ele já vai diretamente lá, ó, na minha edícula. Tudo bem? Vou fazer aqui um outro exemplo para fixar o assunto. Suponhamos que eu tenho então aqui um banheiro. Ó. Fiz aqui um banheiro, aí eu já aproximo do banheiro onde eu quero, e aí eu venho no gerenciador de vistas também, já posso vir por aqui direto. Venho aqui, ó, no modelo, seleciono, tá? Ó, coloco nova, vai aparecer a mesma janelinha que você teria aqui, ó. Coloco assim, ó, banheiro social. Ok? Clico em OK. Então ela vai aparecer aqui, ó, banheiro social, e aí eu venho em aplicar. Se eu colocar definir atual, o AutoCAD já vai, né, diretamente para o zoom que eu preciso. Coloco em aplicar, OK. Então, pessoal, olha só que legal. Eu posso vir aqui, eu tenho a vista edícula, eu tenho a vista banheiro social, olha só, ele já vai para lá. Tudo bem? Agora, na hora que você está desenhando, você não vai vir aqui na aba vista e lembrar qual foram as vistas que você criou, não é verdade? Então, quando você estiver aqui em padrão, olha só, pessoal, quem apareceu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na opção superior, quando você clicar, olha aqui, ó, vistas modelo personalizadas. Olha quem apareceu aqui, ó, banheiro social e edícula. Então, independente da área gráfica que você esteja ou da aba que você esteja, vem aqui na vista, ó, e aí você clica, vistas personalizadas, eu quero a edícula. Clica aqui, ó, o AutoCAD te leva lá para a edícula. Muito legal, né, pessoal? Essa opção, como eu comentei, dei aquele exemplo da indústria, facilita bastante, porque você já coloca o nome específico do banheiro que você quer, ou do local específico, e o AutoCAD localiza para você ali automaticamente, tá bom? Vou voltar aqui para vistas. Então, eu mostrei para vocês aqui o painel de ferramentas de Viewport, depois mostrei vistas nomeadas, e também eu criei, né, algumas vistas aqui para mostrar para vocês. Se vocês quiserem também, dá depois para você excluir, tá? Vindo aqui em gerenciador de vistas, ó. Eu não quero mais a edícula, então seleciono aqui, clique em excluir. Eu não quero a banheiro social, vem aqui em excluir, aplicar OK. Você vai observar que elas não estão mais aqui, ó, personalizadas, tá bom? Então aqui do lado nós temos Viewport de modelo. Eu não vou explicar para vocês aqui, pessoal, muito a respeito disso, porque senão vai confundir um pouquinho vocês, tá? Porque eu gosto geralmente de trabalhar com viewports lá no layout. Mas no contexto geral, se você clicar aqui, ó, você tem viewport, ele está entendendo aqui no modelo, pessoal, que é tudo isso daqui, ó, que você tem na tela. É um elemento único. Mas você pode separar em duas partes, ó, por exemplo, duas vertical. Aí o que vai acontecer? Você tem aqui, ó, desse lado, tá, ó, e você também tem desse lado. Você está no mesmo projeto, tá, pessoal? Tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu habilitar a grade desse lado, ó.
Desse lado aqui eu estou desenhando um retângulo. Olha lá, vou desenhar um retângulo aqui e o retângulo vai aparecer aqui também. Ó. Observem que ele está aqui também, ou seja, eu estou no mesmo projeto. Então, de repente, eu posso estar fazendo alguma coisa no meu desenho aqui, olha lá, e visualizando em uma outra posição. Isso daqui é interessante, por exemplo, para você trabalhar em 3D também. Então, desse lado aqui eu quero trabalhar nessa outra vista, ó, isométrica, por exemplo. Então, eu estou trabalhando no meu desenho em 2D, aqui, mas já estou vendo ele como vai ficar ele isométrico. Olha lá, vou fazer um círculo aqui, bem no meio, ó, o círculo aparece isométrico do outro lado. Tudo bem? E aqui em cima você tem a possibilidade de deixar então duas na horizontal, você tem a possibilidade de colocar várias outras, ó, tá bom? Ou voltar para o desenho único normalmente. Agora, pessoal, não confundo essa parte de configuração de viewport com projetos separados. Porque, por exemplo, se você clicar aqui ó, no sinalzinho de mais, você pode trabalhar com janelas separadas. Ó. Eu estou com o meu template 28 e eu tenho o desenho 2. Desta forma, ó, eu posso vir aqui ó, e clicar nessa caixinha aqui, ó, restaurar abaixo, e trabalhar com janelas também separadas. Ó. Olha só. Vou dizer que o meu desenho 2 é esse aqui. Ó. Tá? Então, eu posso trabalhar com uma janela ó, de um lado, um arquivo aqui e um outro arquivo aqui. Ó. Tá bom? Olha lá. São situações diferentes. Aqui é uma coisa e aqui é outra coisa. Ó. São arquivos diferentes. Tá bom? Vou fechar esse. Vou fechar esse, que foi apenas de exemplo. E o desenho 2 eu vou maximizar. Tá? Então, você pode nomear, você pode unir ou pode restaurar essas viewports que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Aqui, ó, do lado, pessoal, deixa eu pular aqui paletas, porque aqui você tem a opção ó, também ó, lado a lado horizontal. Então, ó, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu abri o desenho 3 agora, né? Eu tenho o desenho 28 e o desenho 3. Mas eu queria que ficasse lado a lado. Então, eu poderia vir direto aqui, ó, que eles fiquem lado a lado, ó, olha lá. Então, são arquivos separados. Observem que a janela fica até azul, diferentemente do que você tem aqui, ó. Tudo bem? Entendido? Então, deixa eu fechar essa daqui. E essa daqui, ó, eu vou deixar inteira. Então, você pode abrir arquivos separados e aqui você coloca ele lado a lado, em cima um do outro, ou em cascata, ou seja, janelas sobrepostas uma à outra. Tá bom? Então, voltando aqui à sequência, nós temos paletas. Paletas, pessoal, é bem legal. Ó. Você tem a janelinha de propriedades, por exemplo, você seleciona um objeto, você pode digitar o atalho, ou você pode vir aqui e vai abrir a janela de propriedades, né? Mostrando altura, larguras, tipo de camadas e etc. Tá bom? Paleta, pessoal, de ferramentas é muito legal. Olha só, você clicando aqui vai aparecer uma janela, né? Uma paleta literalmente, onde você tem vários elementos. Olha que bacana. Você tem opções de blocos ou elementos já prontos de mecânica. Ó, o AutoCAD já te oferece parafuso, escada imperial, válvula. Olha só, pessoal, e todos eles têm esse trovãozinho, significa que são blocos paramétricos ou blocos dinâmicos ou inteligentes. Você tem elementos elétricos também, ó. Ó, interruptor imperial, tá? Interruptor padrão, chave, lâmpada, piloto, tá? Civil, o que você tem na civil? Ó, você tem placas, ó, bueiro, tá? Então tem outras ferramentas aqui, ó, muito legais. Estrutural também, ó, olha lá, de repente você tem um símbolo de elevação que você vai aplicar no seu projeto. E é muito simples, você clicou no comando, põe do lado, ele já aplica. Ele te oferece padrões de achura já pré-definidos e coloridos. Tabelas também, alguns estilos de tabelas. Amostras aqui, ó, de cotas, tá? Estilos de linhas aqui, ó, linhas de chamada já prontas. Desenhos já constituídos também, ó, aqui no caso são realmente as ferramentas de desenho e as ferramentas de modificação, tá? Então, de repente você está numa outra aba que não seja a aba padrão, você vem aqui em paletas, ó, clica aqui em paletas e aí você tem já as ferramentas de desenho e modificação à mão, tá? Para você já usar, ou você também tem, ó, elementos já prontos para você aplicar no seu projeto. Muito legal, né, pessoal? E o legal dessa janela, pessoal, tá vendo aqui bem na parte de baixo, ó, que ele está em camadas. Se você clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, ele mostra também o resumo, ó, de tudo que você tem aqui, ó. Você tem modelagem, restrição, anotação, arquitetura, que não dá para você ver aqui, porque são muitas abas. Então, por exemplo, a arquitetura,
ele vai te oferecer aqui, ó, portas já pronta, ó, janelas. Olha só que legal, vou pegar essa da janela para que vocês vejam. Eu vou clicar aqui na tela, pessoal, já é uma janelinha pronta. Obviamente que ela está pequenininha, pessoal, porque ela é em metros, ó. Olha lá, tá? Vamos apertar o dist para ver. É uma janela bem pequena mesmo, ó. Ela está aqui com 91. Mas olha só, pessoal, ela já é um bloco dinâmico. Então, se eu clicar nela, olha aqui que aparece as alças. Olha só, então eu posso clicar nela e colocar uma porta de 1,7 e ela já tem restrições travadas aqui, ó, tá? Ó, então ela pode chegar até 1,52. É a mesma janela, só que com aplicações dinâmicas. Olha que legal, mudar a altura dela, tá bom? De repente, ó, um vaso, você quer colocar um vaso sanitário, o vaso olhando de frente, mas você tem opções aqui, ó, de mudar a posição dele, tem as opções de visibilidade. Por exemplo, ó, clicando aqui, ó, você tem alongado, você tem olhando ele de cima, né? Ó, você tem ele em plano, ó, tá? Então tem várias possibilidades aqui já pré-configuradas aí para os seus bloquinhos, tá bom? Ó, você tem árvores, olha só, tem até veículo aqui, ó, você clica aqui, aparece um carro. Se você clicar nele, você vê o que ele tem, ó, de visibilidade, ó, superior. Então você tem ele em vistas, em planta. E de repente, ó, isso aqui já ajuda bastante para você aplicar aí nos seus projetos. Olha que legal. Então tem muita coisa legal e interessante aqui, tá? Lembrando que nem todas as abas aparecerão aqui. Então você vem nessa parte de baixo, botão direito, ó, e você tem, ó, arquitetura, mecânica, tá? Então tem várias outras opções aqui, ó. Modificar luzes genéricas, fluorescentes, descarga, tá? Então tem muitas coisas aqui. Estilos visuais, ó, ele já mostra estilos, tá? Isso aqui basicamente é para 3D, mas você tem muita coisa importante aqui. Eu acho que para nós uma das mais legais aqui e usuais é a parte de mecânica e arquitetura, né? Ó, tá? Então arquitetura, ó, você tem todas essas opções aqui, ó. Ó, olha só a porta também, que legal, pessoal. Você põe a porta e ela é uma porta inteligente, ó. Você pode mudar os espelhamentos dela, ó, através dessas setinhas. Pode mudar, obviamente, o tamanho dela, ó. Tem portas de 61 até 91. Pode também mudar o modo aqui, ó. Ela está em 30, você pode deixar ela no ângulo de 45 ou totalmente aberta com ângulo de 90. Ó, e pode espelhar por aqui também, ó. Olha os espelhinhos dela, tudo funcionando. Olha que legal. Então é uma porta inteligente que o AutoCAD já deixa prontinho aí para vocês, tá? E tudo isso está aqui, ó, na aba paleta, tá, pessoal? Se você quiser também, você está lá na sua aba padrão trabalhando. E aqui, de repente, você está precisando daquelas opções. Então, você digita, ó, paleta diretamente, aperta o Enter, ela já aparece aqui também, tá bom? Estávamos aqui na aba Vista. Então, eu mostrei para vocês paletas, propriedades, gerenciador de folhas, tá, pessoal? Gerenciador de folhas, eu vou explicar para vocês depois a respeito de criação de folhas e também de publicação. Mas você clicando aqui, ele vai abrir uma janela onde você configura depois aí as folhas, tá? Eu explico para vocês em maiores detalhes futuramente. Bem aqui na parte de baixo, ó, você tem janela de texto, são realmente opções aqui para elementos 3D ou também para aplicação de Lisp, ou seja, comandos, tá? Que você consegue mexer na raiz do AutoCAD. São realmente conceitos mais ou muito avançados. Inclusive tem até algumas ferramentas aqui, ó, de renderização, que não é o foco do nosso curso. E um pouquinho mais acima aqui também você tem opções para você abrir janelas. Ó, por exemplo, abrir uma propriedade da camada, vai abrir aquela janela da camada. Você tem aqui, ó, o Design Center. Ó, clicou aqui, vai abrir o Design Center, que é aquela opção que eu mostrei para vocês, de vocês levarem estilos de um arquivo para o outro. Tudo bem? Eu mostrei para vocês lá que vocês podem abrir vários projetos aqui, ó, vindo aqui. E entre esses projetos você levar blocos de um para o outro ou levar camadas de um para o outro. No contexto geral funciona assim, você vai abrir um arquivo novo, tá bom? E de repente você quer levar blocos de um arquivo para o outro. Então você vem aqui, ó, na aba blocos e arrasta o bloco para dentro do arquivo novo que você quer. É basicamente isso, tá bom? O Design Center ele é usual nesse sentido. Aqui em cima você tem a opção, ó, de gerenciador de conjunto de revisões. Revisões também é um assunto que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é basicamente aí para você fazer uma revisão geral no seu projeto. Aqui um pouquinho abaixo, calculadora, clicou, abre-se a calculadora. Aqui embaixo vai abrir ali referências externas. Referências externas, pessoal, é interessante. Quando você clica, ele mostra aqui nessa janela o que você tem de vínculo com o seu projeto
ou não, tá? Tem uma outra aba aqui, pessoal, que você traz, por exemplo, em inserir, que você traz elementos de um projeto para o outro, ó, aqui em referências, tá? É basicamente parecido com bloco, só que ao invés de ser um bloco, é um projeto inteiro, ou seja, você vai trazer um projeto inteiro para dentro de um outro projeto. Tudo bem? Isso serve para quê? Vou dar um exemplo. Você está construindo a parte arquitetônica do projeto, você está fazendo as paredes. E você tem um outro amigo que trabalha no seu escritório que está trabalhando na parte hidráulica do projeto. É a mesma casa, é a mesma edificação, só que ele está trabalhando em uma planta e você está trabalhando em outra. De repente, vocês querem unirem as duas plantas para fazer alguma correção ou algum ajuste, alguma coisa assim nesse sentido. Então, quando você traz, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre referências, você traz a planta de hidráulica para dentro do seu projeto. Então, nesta janela aqui, ó, você vindo aqui em vista, nessa janela vai aparecer aqui, ó, dentro do seu arquivo tem uma planta chamada hidráulica, assim por diante. Então, ela está lá no seu computador nesse caminho. Tudo bem? Observem aqui, pessoal, que até ficou no histórico a tabela do aluno, que é aquela tabela que nós fizemos nas aulas passadas lá do Excel, vocês lembram? Então, como aqui no curso as pastas já foram modificadas de local, ele perdeu essa referência com relação à tabela. Então, pode ser que depois daquela aula, na hora que você abriu os templates, apareceu uma informação, uma janela branca dizendo assim, olha só, aqui você está tentando abrir um arquivo que ele perdeu informações de referências externas. Aí você clica em ignorar, não tem problema, tá? Porque a referência externa, pessoal, só vai funcionar no seu computador. Como eu fiz aqui no computador da Auto Criativo, na hora que você fez os downloads, ele já perdeu todas as referências, tá bom? Observem que ele perde aqui literalmente, ó. Ele não acha mais o caminho onde estava o Excel, tá? Então, literalmente, pessoal, esta janela de referências externas, você consegue ver o que você tem de blocos inseridos no seu arquivo, ou de tabelas, ou de arquivos diferentes de referências externas, tá bom? Então é basicamente que serve, né? E para que serve isso? Essa janela aqui, ó. Legal? E aqui tem outras opções para você atualizar, tá? Eu explico em maiores detalhes um pouquinho mais para frente. Interface, como eu comentei com vocês, você pode separar aqui, ó, em janelas, ele mostra a janela, né? Você pode alternar entre as janelas. Você tem as guias de arquivos, que são essas guias aqui. Se você apagar, ele tira. E você tem guias de layout aqui, ó. Você tem layout e modelo. Se você clicar, desaparece. Olha lá. Tá bom? E aqui é aquilo que eu comentei com vocês. Você pode trabalhar com arquivos diferentes, ele lado a lado, um do lado do outro, um em cima do outro, ou em cascata. Se você observar, ó, bem nesse cantinho tem uma setinha. Clicou aqui, abre-se uma janela. E nessa janela você já sai na aba Opções, olha só, e em Exibir. O que ele está querendo dizer? Deixa eu fechar aqui, pessoal, para a gente até finalizar essa aula. Se eu vir aqui no menu de aplicação, vir em Opções, eu abro exatamente a mesma janela. Depois eu vou mostrar para vocês uma aula específica somente falando sobre esta janela de opções. Que tudo que você faz aqui, ó, nestas abas, serão aplicados neste perfil aqui, ó, que você está selecionado, tá bom? Ou seja, você pode criar vários perfis e cada perfil ter uma opção diferenciada. Legal? O que eu aconselho, pessoal, não mexam em nada nesta janela de opções, por enquanto, tá bom? Futuramente, quando você ser um profissional e um uso mais avançado, aí de repente você pode vir aqui e fazer algumas mudanças, mas no contexto geral, evitem mexer nessa janela, tá? Então aqui, ó, quando a gente clicou em interface e clicou nessa setinha, abriu exatamente a mesma janela de opções e ele já caiu em exibir. E o que ele está querendo dizer? Que você pode mudar a interface do seu AutoCAD. Por exemplo, o AutoCAD vem num padrão escuro aqui, ó, tá? Mas você pode, por exemplo, colocar Cleve e aí vai ficar todas as ribbons com a cor branca. Por exemplo, ó, aplicar, vamos dar um OK, ó. Observem que ele volta a um padrão mais antigo, se eu não me engano, de 2014 para trás, né? Olha que bonitinho, fica tudo branquinho, tá bom? Vou vir aqui em opções, novamente, exibir. Então, vou voltar para o escuro, tá? Vou aplicar, ele vai voltar para o modo escuro. E aqui eu tenho várias outras opções, ó, tá? Que eu vou mudar literalmente o que eu tenho na interface. Como, por exemplo, não é para fazer, tá, pessoal? Apenas um exemplo, ó. Vindo aqui em cores, eu tenho, ó, espaço do modelo 2D.
eu tenho, ó, plano uniforme. O meu plano tá com essa cor aqui, ó, ou seja, essa área gráfica tem essa cor. Mas eu poderia, por exemplo, colocar um vermelhão ou um amarelo. Não é muito usual, tá? A mira, que é esse elemento que aparece no cursor, eu posso vir aqui em mira e mudar a cor dela. Ela é branca, mas eu posso pôr ela rosa ou verde. Olha só, vou clicar aqui, ó, vou colocar ela verde e vou aplicar e fechar. Apenas mexi na mira, tá, pessoal? Não mexa nas outras opções, senão vira uma bagunça aí. Depois fica difícil para voltar ao original. Então vou aplicar, ok. Então o que vai acontecer? Olha só o meu cursor, pessoal. Agora, ó, ele tá verdinho, tá bom? Então é realmente aí para deixar o seu AutoCAD com a sua cara, do seu jeito, para fazer várias manipulações, tá? Vindo aqui então aba vista, aqui embaixo, ó, perdão, aqui embaixo vista, clicou aqui, abre-se a janelinha de opções, onde você cai já na aba exibir, tudo bem? As demais informações aqui não mexam, que eu vou explicar em maiores detalhes em uma aula oportuna aí com vocês, tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula falando sobre vistas. Na próxima aula eu vou falar sobre o painel aqui, ó, né? Ou sobre a aba gerenciar, tudo bem? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Aguardo vocês aí firmes e fortes no seu AutoCAD 2019. Pessoal, parabéns pela dedicação, parabéns pelo empenho de vocês. E até mais, tá? Tchau, tchau.